Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Ganhe Mais da Universidade do Tênis. Aqui discutimos estratégias para que você ganhe mais jogos de tênis. Eu sou Marcelo Brandão e o tema de hoje é técnica para todos os golpes. Então quer dizer que você vai sair daqui hoje sabendo, pelo menos pegando uma dica técnica para todos os golpes que são utilizados no tênis. Então, o que significa a técnica no tênis? A técnica é a maneira que eu bato na bola de tênis, ou seja, quais movimentos eu faço para executar um bom contato com a bola, executar um bom golpe no tênis, seja no saque, seja no forehand, seja no backhand, mas a técnica ela trata da maneira como eu bato na bola. Ela é diferente um pouco, ela difere um pouquinho da biomecânica. Na prática é mais ou menos a mesma coisa, mas a biomecânica ela estuda já as forças, onde vai gerar mais energia, de onde vem a energia. A técnica, ela na prática praticamente a mesma coisa, mas ela muda um pouquinho, que é mesmo o como a gente vai bater na bola. Isso num mundo um pouco mais real, não num mundo tão teórico. E para que serve a técnica? A técnica basicamente serve para a gente executar alguma intenção tática que a gente tenha. Ou seja, se eu quero jogar uma direita alta com topspin no backhand do meu adversário, eu tenho determinada técnica para isso, né? Para eu conseguir jogar essa bola mais alto. Se eu estou um pouco mais dentro da quadra, mais próximo à rede, e eu quero bater uma esquerda um pouco mais para frente, mais plana, eu tenho uma outra técnica para bater, por exemplo, esse backhand mais para frente, né? Para que essa bola passe mais rente à rede. Se eu quiser jogar esse backhand, um backhand de defesa, por exemplo, mais alto, eu tenho uma outra técnica. Se eu quero utilizar, me defender, por exemplo, ou bater uma bola de esquerda com slice, eu utilizo uma outra técnica. Se eu quero sacar um saque com determinado efeito, é uma técnica, com outro efeito, é outra técnica. Então, a técnica a gente sempre utiliza para que a gente consiga executar uma intenção tática que a gente tenha, de acordo com a estratégia que a gente estabeleceu para jogar cada partida. Então, um conceito muito interessante que a gente pode ter em mente, né, pode ter na cabeça, na hora de determinar a técnica que a gente vai utilizar, é o conceito de mão ou ponta da raquete. E do que se trata isso? Se trata de o que vai comandar o movimento, né? Se é a ponta da minha raquete que vai comandar, que vai percorrer uma trajetória maior que a minha mão, ou se é, por exemplo, a minha mão que vai mandar um pouquinho do golpe, né? A ponta da minha raquete não vai passar. Então, existem determinados golpes onde a ponta da raquete ela manda no movimento. E existem outros golpes onde a mão ela manda um pouco mais no movimento. Então a gente vai passar um por um os golpes que são mais utilizados no tênis. Acredito que a gente envolva todos aí, ou pelo menos basicamente todos, e daí a gente vai discutir bem esse tema em cada golpe, quem comanda, se é a mão ou se é a ponta da raquete. No forehand com topspin, ou na direita com topspin, quem manda no movimento é a ponta da raquete. Ou seja, eu preparo ela atrás e na fase de aceleração aqui, a ponta da minha raquete ela percorre um caminho muito maior do que a minha mão. Tá? Então quem vai mandar no movimento é a ponta da raquete. Então, quando eu for efetuar um golpe de forehand, eu tenho que buscar que a ponta da minha raquete mande no movimento e não a minha mão. Um erro muito comum no forehand, por exemplo, é o atleta não passar a ponta da raquete e acabar a mão comandando o movimento. E daí ele fica com a direita um pouquinho travada. Então, sempre que for possível, pelo menos, que ele consiga passar essa ponta da raquete. E quanto mais velocidade ele conseguir nessa ponta da raquete, maior o efeito que ele vai conseguir ou maior a velocidade que ele vai conseguir imprimir na bola. No backhand com topspin, seja de uma mão ou de duas mãos, na esquerda com topspin, quem manda também é a ponta da raquete. A ponta da raquete manda no movimento. Então, se eu vou executar um backhand de uma mão, a ponta da minha raquete ela tem que passar, trabalhar um pouquinho mais, fazer um movimento maior do que a minha mão. Então eu trago, ela vem mais atrás aqui atrás, golpeio e na terminação ela passa um pouquinho mais. Quem manda no movimento é a ponta da raquete, não é a minha mão que manda. É sempre passando a ponta da raquete. No backhand de duas mãos, a mesma coisa. Quem vai mandar no movimento é a ponta da raquete. Então sempre a ponta vai passar aqui e depois a gente vai terminar. Mas é a ponta da raquete que vai mandar, não é tanto a minha mão, né? Se a minha mão mandasse, eu ficaria um movimento muito mais duro, muito mais preso aqui. Então quem vai comandar, tanto no backhand de uma mão quanto aqui no backhand de duas mãos, é a ponta da raquete também. No saque e no smash, quem comanda o movimento também é a ponta da raquete. Então a hora que eu me posiciono aqui para sacar e eu vou sacar, a ponta da minha raquete vai comandar um pouquinho mais o movimento. Ela vai percorrer um caminho maior
do que a minha mão. Ou seja, eu tenho que sacar com o punho um pouco mais relaxado. Eu não posso sacar com esse punho tão duro, né? É muito comum a gente ver os tenistas iniciantes começarem com uma empunhadura aqui de forehand no saque e sacar com o punho duro, né? O punho firme aqui preso no mesmo lugar. E um bom saque ele exige que a gente tenha esse movimento da articulação do punho. Ou seja, a gente tem que conseguir sacar com esse punho um pouco mais relaxado, para que eu consiga passar bem a ponta da raquete na hora do saque. E no smash é a mesma coisa, eu me posiciono aqui para smashar, na hora que eu vou smashar, na hora do contato também, eu uso essa flexão de punho, ou seja, a ponta da minha raquete que vai comandar a direção, se eu quero smashar para a esquerda, se eu quero smashar para a direita, mas sempre quem comanda o movimento no saque e no smash é a ponta da raquete e não a mão. Nos voleios, tanto de forehand quanto no voleio de backhand, quem vai comandar o movimento é um pouco mais a mão. Nesse caso, não é a ponta da raquete que comanda o movimento. Ou seja, eu abro um pouquinho a cara da minha raquete, um pouquinho à frente do corpo aqui, e na hora que eu faço, que eu levo a minha mão, o meu braço para frente para executar o voleio, quem vai comandar o movimento é mais a minha mão, quase como se eu estivesse voleando com a palma da mão. Eu não tenho tanto esse movimento da ponta da raquete, eu não tenho tanto essa flexão de punho aqui. E sim, o movimento da minha mão, a minha mão acompanha um pouquinho mais. Tá? A minha mão acompanha na direção que eu quero esse voleio e a cara da raquete acaba um pouquinho mais aberta. Tanto no voleio de forehand, quanto aqui no voleio de backhand. Eu abro a cara da raquete aqui e a minha mão acompanha um pouquinho mais. Um pouquinho de cima para baixo, para eu dar um leve slice na bola. Mas é a minha mão que acompanha um pouquinho mais e não a ponta da raquete. É um erro muito comum os atletas quererem bater na hora do voleio, né? E a gente tem que, na verdade, no voleio a gente vai um pouquinho mais empurrar a bola, né? Ou frear um pouco mais essa bola. A gente não vai bater tanto nela, igual a gente faz nos golpes de fundo. Nos slices de fundo de quadra, tanto de forehand quanto de backhand, também quem vai comandar um pouco mais os movimentos é a mão. Ou seja, a minha mão, eu vou abrir a cara da raquete, lógico que num movimento um pouco mais amplo do que nos voleios, eu vou abrir a cara da minha raquete e vou acompanhar ela para frente, mas quem vai comandar mais o movimento é a minha mão e não tanto a ponta da raquete. Tá? No slice de backhand é a mesma coisa. Eu abro a minha raquete aqui atrás da cabeça, né? Posso até abrir um pouquinho meu punho, mas eu vou acompanhar, quem vai comandar um pouquinho mais é minha mão, né, no slice. Não é tanto a ponta da raquete, eu não vou bater tanto, a ponta da minha raquete não vai passar no slice. Quem vai comandar o movimento aqui mais é a minha mão. É lógico que a gente vê muitos jogadores dando slice de esquerda e alguns terminam até aqui e acabam com a raquete até mais alta aqui, né? Outros já terminam com a raquete mais deitadinha aqui do lado. Então esses que acabam com a raquete mais alta, existe um leve trabalho do punho. Tá? O punho acompanha um pouquinho a bola, mas não é uma coisa excessiva. Mesmo nesses casos, quem vai comandar o movimento é a mão. Tá? E levemente a raquete, eu não preciso ter uma tensão muito grande, mas levemente a ponta da minha raquete vai passar, mas não excessiva ao ponto dela comandar muito mais do que a minha mão. Então, tanto no slice de forehand quanto no de backhand, quem vai controlar o movimento no geral é a mão e não a ponta da raquete. Nos drop shots ou nas curtinhas, quem comanda o movimento também é a mão e não a ponta da raquete. Um erro muito comum dos atletas infanto-juvenis, amadores e até mesmo alguns profissionais que não tem tanto toque, podemos dizer assim, é tentar fazer o drop shot utilizando um movimento excessivo de munheca, né, de punho aqui. Então eles acabam querendo contornar a bola com o movimento. E isso acaba dificultando muito para que ele tenha precisão. Então, normalmente esses drop shots, eles são a técnica de um bom drop shot, ela é utilizada com um pouco mais, é o braço todo, tá? O punho fica um pouquinho mais firme, tá? E o braço todo que vai dar o drop shot. Então é muito mais fácil eu utilizar as bolas que vêm com top spin, aí eu piso à frente e só bloqueio ela aqui de cima para baixo, né? A minha mão comandando o movimento, e eu consigo tirar um pouquinho o peso dessa bola e fazer ela passar a rede ali, rente à rede, e morrer baixinha perto da rede. Ou de backhand é a mesma coisa, eu armo aqui e só acompanho. Quem vai mandar no meu movimento é a minha mão e não a ponta da raquete. Como acontece muitas vezes com os jogadores amadores, que eles querem fazer um movimento muito grande de punho e acabam perdendo precisão na hora do drop shot.
Nos bate-prontos com a empunhadura continental, que é utilizado muito quando a gente sobe a rede e toma uma bola no pé que ela vai que pinga logo na nossa frente aqui ou ao nosso lado, quem vai comandar o movimento no bate-pronto também é a mão e não a ponta da raquete. Então, se eu subir, por exemplo, eu estou na rede e eu recebo uma bola no pé que ela pinga aqui, basicamente eu só vou abrir um pouquinho a cara da raquete aqui e vou acompanhar com a minha mão com um leve movimento de baixo para cima, né, com o meu corpo entrando um pouquinho mais, tanto na direita quanto aqui na esquerda. Então eu vou tirar ela de baixo, mas quem vai comandar esse movimento é a minha mão e não a ponta da raquete, né? Eu não consigo passar a ponta da raquete nessa bola. E os bate-prontos aqui do fundo a gente tem que evitar, porque quando a gente pega um bate-pronto aqui do fundo, a nossa bola acaba flutuando um pouco, dá muito tempo para o nosso adversário. Então, se a gente recebe uma bola funda aqui, por exemplo, ao invés de pegar um bate-pronto, o ideal é que a gente crie um pouco de espaço e daí sim consiga passar a ponta da raquete num forehand um pouco mais normal. E sim evitar os bate-prontos aqui da linha do fundo e quando, numa situação de emergência, quando a gente estiver na rede, aí sim, na empunhadura mais continental, quem vai mandar no movimento aqui é a mão e não a ponta da raquete. Nos swing volleys ou drive volleys ou voleios com topspin é muito utilizado principalmente no tênis feminino, mas também utilizado no tênis masculino em algumas ocasiões. Quem vai mandar no movimento é a ponta da raquete. É muito semelhante aos movimentos de forehand e backhand que eu tenho quando a bola quica no chão. Então, se eu avanço, uma bola flutua, ela sobe e eu avanço aqui para efetuar um swing volley de direita, quem vai mandar no movimento aqui é a ponta da raquete. Se for um swing volley de backhand, também a ponta da raquete. A ponta da raquete vai passar. Tá? Se for um swing volley de uma mão, de esquerda, a ponta da minha raquete vai passar. E não é a minha mão que comanda, e sim a ponta da raquete. Então sempre no swing volley também, assim como nos golpes de fundo, quem comanda o movimento é a ponta da raquete e não a mão. E se você achou que eu não ia falar desse golpe, você se enganou. E no Grand Wheelie, ou no Twinner, como é chamado em alguns países, quem manda no movimento? A ponta da raquete ou a minha mão? E no Grand Wheelie, quem manda no movimento também é a ponta da raquete. Então quando eu tomo um lob, por exemplo, e venho na corrida e estou passando, a bola está caindo aqui, e eu me coloco um pouco mais em cima da bola, né, sobre a bola, na hora do movimento aqui, eu tenho que vir com o punho bem relaxado, sem fazer tanta força, e a ponta da minha raquete vai comandar, né? Então, normalmente eu bato essa bola meio que na passada aqui, tá? E a ponta da minha raquete que vai comandar. Se eu vier com o punho muito mais duro, eu não consigo fazer essa bola subir. Então eu tenho que vir com a ponta da raquete aqui, e daí sim, quanto mais eu passar a bola e mais relaxado vier o meu punho, mais altura, mais eu vou conseguir fazer essa bola subir. Então a gente vê alguns profissionais até mesmo muitas vezes dando até lobbies aqui de Grand Wheelie, né? Alguns utilizam aqui do lado como recurso também. Então nesse tipo de movimento, que talvez seja um dos mais complexos do tênis, quem manda no movimento também é a ponta da raquete. Logicamente que entender em quais movimentos a mão comanda, em quais movimentos a ponta da raquete comanda, isso não é tudo na parte técnica do tênis. Obviamente, existem muitas outras variáveis que influenciam na técnica, mas a gente pode ter já uma noção muito boa do que a gente tem que buscar. Se quem está comandando o meu golpe de forehand é a ponta da minha raquete aqui, se quem está comandando o meu slice de backhand é minha mão, se os meus voleios eu estou comandando com a mão ou com a ponta da raquete, se a ponta da minha raquete está comandando aqui o saque, né? Então já é uma referência muito legal que a gente pode ter na hora de tentar evoluir tecnicamente. Lógico que existem muitas outras coisas, né? Muitas outras variáveis. Por exemplo, a parte de movimentação, a parte de apoios, o controle do lado não dominante, o controle da rotação de ombros e da rotação de quadril, o ponto de contato, a terminação, o acompanhamento, a intenção tática que a gente tem, estratégias, parte mental, parte física, enfim. Tem uma infinidade de coisas que influenciam no jogo de tênis. Mas eu acho que dá para ter uma boa referência já se a gente deve tentar buscar nos golpes que a ponta da raquete comande um pouquinho mais, né? Ou se a mão, em outros golpes, que a mão comande um pouquinho mais o movimento. Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Eu tentei passar aí, pelo menos nos golpes básicos do tênis e alguns golpes especiais aí também, né? O que comanda o movimento, se é a ponta da raquete ou a mão, e espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou tentar responder assim que for possível, e se tiver algum golpe também que eu não falei, é só deixar nos comentários aí que a gente entra em contato e responde, beleza? Um grande abraço e tamo junto, valeu!